Vamos falar sobre caixa de engrenagens, caixas de bomba, tá? Caixa de bomba, ela recebe o torque do motor, multiplica esse torque para as bombas, tá? A gente falou ali atrás, tá? A gente tem que sempre estar olhando, tá? Antes do funcionamento, o nível do óleo, tá? Que é esse que está com flechinha, e examinar vazamento na caixa de bombas, tá? É uma caixa que possui bastante bombas e mangueiras ali, então acho que a facilidade de encontrar algum vazamento é grande, tá? Então sempre de olho ali, que se tiver algum vazamento ali, eu posso acabar prejudicando o funcionamento do equipamento. Falando sobre o óleo hidráulico, vamos dar uma olhada no nível do óleo hidráulico, tá? O respiro, sempre se verificar se os respiros não estão bloqueados, tá? Verificar o nível do óleo, ver se o óleo está limpo e claro, tá? Nunca misturar tipo diferente de óleo, tá? Verificar filtros, tá? Se tiver algum vazamento do filtro, fazer a substituição do mesmo. Tomada de ar, inspecione as tubulações de tomada de ar, procurando por mangueiras rachadas, braçadeiras soltas ou furos, sendo esses problemas que podem prejudicar o motor. Aviso, nunca funciona o motor sem fio de ar. Nessa parte tem que ser verificado os mangotes e abraçadeiras da entrada de ar, tá? Se eu tiver algum mangote desse rachado ou algum lugar perdendo compressão, meu motor ele pode ficar ineficiente, tá? Ele pode perder eficiência, trazendo perda de potência. Então, eu não posso estar funcionando esse motor se eu tiver nessas condições, tá? Principalmente mangueiras que forem depois do filtro de ar, tá? Que passou do filtro de ar para frente, ele pode puxar impurezas e levar essas impurezas para dentro do motor. Correias. Verificar visualmente condições de correias, radiador, compressor de ar, alternador, e, se necessário, ajuste a tensão através de esticadores, tá? Então, independente do modelo de equipamento que eu tenho que verificar as condições da correia, tá? Uma dica para verificar tensionamento de correias é com o polegar, você tensiona elas, o máximo que pode ceder 2,5 centímetros, tá? É 1 polegada, mais ou menos, que eu posso ter de tensionamento forçando com o dedo, com o polegar, tá? Se excedesse de 2,5 centímetros, de em torno de 1 polegada, passando de 1 polegada mais ou menos, eu tenho que fazer ou tensionamento ou substituição da correia, para evitar um dano nas polias ou um dano um aquecimento dentro da caixa de motores, tá? Temos que fazer verificação nos tanques de combustível, tá? Respiro, verificar com o tanque cheio se os respiros não estão bloqueados. Se estiver bloqueado, ele pode causar vácuo dentro do sistema, causando perda de potência do motor, tá? E outro ponto de atenção é verificar o suporte do motor, esses parafusos de fixação do suporte do motor, pois o motor ele exerce um torque muito forte durante a operação e acaba causando vibrações em todo o conjunto de bombas e engrenagens. Filtro de ar. Sempre que o pistão vermelho aparecer no indicador de sujeira, pare o motor e limpe o elemento externo. Após a limpeza, se continuar vermelho, troque o elemento externo e interno. Os fabricantes geralmente recomendam 6 manutenções ou uma safra, tá? O copo do pré-filtro é sempre vazio
e a tela do pré-filtro completamente sem palha ou sujeira, tá? Então, assim, eu tenho que fazer essa manutenção do copo do pré-filtro, que é onde fica o coletor de pó, tá? Do escapamento. Eu tenho que fazer essa limpeza para evitar o acúmulo de terra no meu elemento filtro do ar do motor, tá? Então, qual que é o procedimento correto para fazer esse tipo de manutenção? Vamos acompanhar aqui no passo a passo qual que seria o procedimento correto. Remoção. 1. Pare a máquina em uma superfície plana e nivelada. 2. Aplique as travas e dispositivos de segurança. 3. Verifique as condições e fixação das proteções, escadas e plataformas antes de proceder em alturas. 4. Desligue o motor e aguarde esfriar antes de reparar. Desligue a chave geral da máquina. Leia e entenda todas as regras de segurança contidas no manual do operador antes de proceder. Use equipamentos de segurança EPI. Solte as travas. Remova a tampa. Solte a porca borboleta que retém o elemento primário. Remova o elemento primário e descarte adequadamente conforme regras e leis ambientais. Remova a porca borboleta. Remova o elemento secundário e descarte adequadamente conforme regras e leis ambientais. Limpe a superfície interna do alojamento dos filtros, utilizando um pano limpo. Não utilize água ou solvente para limpeza. Limpeza. Em uma bancada, limpe o elemento primário utilizando o ar comprimido com pressão que não exceda 2 bar. Importante. Drene a água do compressor de ar antes de utilizar o ar comprimido para a limpeza do elemento. Introduza o bico de ar mantendo no elemento primário, mantendo-o afastado de cerca de 150 milímetros, soprando a poeira do interior para o exterior. Utilize a pressão de ar correta. Não molhe e nunca bata o elemento primário contra superfícies rígidas. O elemento poderá ser danificado e permitir a entrada de poeira no motor. Após a limpeza com o ar comprimido, verifique se houve algum dano inserindo uma lâmpada no elemento primário. Se detectar avarias ou danos nos elementos, descarte conforme leis ambientais e instale novos elementos primário e secundário. Instalação. Instale um novo elemento secundário. Importante. Atente para não danificar e garantir a correta montagem dos anéis de vedação na parte de encaixe dos elementos. Isso evitará a entrada de poeira e impurezas. Instale e aperte a porca borboleta. Instale um novo elemento primário. Encaixe a porca borboleta no tirante e aperte para reter o elemento primário. Encaixe a tampa no alojamento e fixe aplicando as travas. Aplique uma trava de cada vez, sequencial, em qualquer sentido. Após concluída a instalação, certifique-se se o botão do indicador de restrição está travado com o êmbolo vermelho na faixa de serviços. E caso esteja, pressione-o para a posição original. Nesse momento, a mensagem com o código de erro no painel AFS deve desaparecer. Ok, vimos o procedimento correto, né? Agora, vamos dar uma olhada nos próximos passos, tá? Vamos falar agora sobre a parte de rodagem e material rodante, tá? Rodas e cubos. Rodas traseiras. Porcas de retenção apertadas. Rodas dianteiras, verificar porcas de retenção apertadas. Os cubos dianteiros. Parafusos que prendem estruturas apertados. Nível de óleo. Retirar o ar diariamente, tá? Folga da corrente, com uma régua superior, ela não pode passar
não pode extrapolar entre 45 e 65 milímetros, tá? Essa seria a folga correta aí para trabalho, tá? Tem outras formas de medir também, que a gente vai ver na sequência. Verificar a calibragem de pneus, quando a máquina é de pneu dianteiro em torno de 45 PSI, pneu traseiro, se for o industrial, 36 PSI, e se for o agrícola, 45 PSI. Funções do conjunto rodante. Vamos falar sobre o material rodante, tá? Principalmente máquinas de esteira, que são a grande maioria. Responsável pela sustentação da máquina através do truque e conjunto de roletes. Controla a altura da parte frontal da máquina através de cilindros da suspensão. Atua no deslocamento da máquina com auxílio do comando final por meio de esteiras, rodas motrizes, motores hidráulicos e redutor. Tá? Composição do material rodante. As esteiras são compostas por correntes, figura 1, que é a parte da corrente, e sapatas, que seria essa parte que é tarrachada nas correntes, figura 2. As esteiras são responsáveis pela estabilidade da máquina, oferecendo maior esforço de tração, maior área de contato com o solo, baixa compactação do solo. Esteiras possuem 48 seções, sendo 47 padrão e uma emenda, conhecida como onde amigo. Tensionamento das esteiras. Forma correta de verificar o tensionamento, tá? Desloque a colhedora para frente em torno de 10 metros em linha reta. Pare-a quando um dos pinos da esteira A estiver alinhado com o rolete superior, que seria o B, tá? Então, na hora que o pino parar bem na reta do rolete superior, eu vou ter o local adequado para fazer a verificação de folga, tá? Com isso, a folga ficará toda na parte superior da esteira. A tensão correta é quando a distância entre a corrente e o quadro C estiver entre 31,75 e 38,1 milímetros, tá? Então, essa é a distância correta entre a base do truque ali e a altura que a corrente chega, tá? Se a corrente estiver muito tensionada, solte a graxeira, liberando a parte de graxa do ajustador e recolha a graxa de modo adequado. Se acontecer de estiver muito solta, bombeie graxa na graxeira D até que a medida correta seja alcançada. Isso para as máquinas com o truque da John Deere, tá? O da Case funciona da mesma forma, porém, eu tenho que acrescentar graxa para bambear a esteira e eu tenho que retirar a graxa para tensionar a esteira, tá? Então, uma funciona ao contrário da outra, ok? É importante a verificação e ajuste de tensão sejam feitos no local de operação da máquina sem lavar as esteiras, tá? Então, não precisa lavar para fazer essa verificação, tá? É tensionamento de trabalho, isso aí. Corrente. Cada seção da corrente é composta por elos, pinos e buchas, que podem ser tipo seco ou lubrificado. As correntes lubrificadas possuem vedador de óleo no interior do pino, tá? Esse é um exemplo de corrente lubrificada. Por que girar pinos e buchas? Em condições normais, o desgaste da lateral da bucha em contato com o dente da roda motriz em deslocamento para a frente
será de 100% nas correntes, nas buchas lubrificadas e de 80% nas buchas secas. E essa situação ainda existe uma vida útil considerável na pista do elo. Então, eu tenho uma área de contato entre a roda motriz e as buchas, afetando só o desgaste num local só. Então, quando eu faço o giro do pino, eu consigo utilizar, pino e bucha, né? Consigo utilizar totalmente a vida do pino e totalmente a vida da bucha, tá? Quando o diâmetro externo da bucha alcançar seu fim de vida útil, os elos estarão com aproximadamente 50% de desgaste, ou seja, ainda possui 50% de vida útil, o que torna viável o giro de pino e buchas, pois além de igualar o tempo de vida útil em todos os componentes, economicamente é mais vantagem, pois a esteira será utilizada 100%. Isso a gente tem que verificar com ferramentas especiais, tá? A gente utiliza ferramentas ou profissionais que façam inspeções por ultrassom, tá? Para identificar esse tamanho do desgaste, a quantidade de desgaste que tem entre pino e bucha, para viabilizar essa manutenção, tá? Isso vai depender diretamente do terreno em que o equipamento está trabalhando. Sapatas. Possuímos sapatas de 16 e 18 polegadas, tá? A fixação das sapatas nas esteiras são feitas por 4 parafusos e porcas, e o cuidado com a manutenção do aperto é fundamental. Realizar o reaperto uma vez por semana, tá? Nesse caso, desse modelo de esteira, utilizar a ferramenta que é um pito, ou uma chave de impacto, 1516, com encaixe para 3/4 e um cabo de força, tá? Então, o reaperto é só conferir o torque, tá? Tá solto, reaperta de novo, tá? E esse local onde está sem a sapata é a famosa mão de amigo, que a gente falou ali há pouco, tá? Então, é onde faz a emenda das esteiras, tá? Roletes e truques. Os truques é a estrutura que recebe todos os componentes do material rodante e fixa-os na máquina através do eixo, na parte traseira, e o cilindro de suspensão na parte dianteira. Compostos por 9 roletes, 7 inferior duplo, 1 inferior simples e 1 superior. Cuidados diários são vazamentos nos roletes, fixação dos guias, responsável por trincas, tá? Fazer o reaperto do truque a cada 750 horas, na case ou na John Deere. Então, essa é a disposição dos roletes no truque e a fixação do truque no eixo transversal da máquina. Procedimento para reaperto do truque, tá? Levante a máquina até que o truque saia do chão. Após, utilize calços para que o truque permaneça suspenso. Remova a tampa de acesso às porcas do truque. Solte os parafusos da porca externa. Aperte a porca interna com um torque de 815 Newton, utilizando chave especial. Reaperte os 3 parafusos da porca externa com torque de 50 Newton. Preencha com graxa o alojamento. Reinstale a tampa de acesso com silicone, tá? Esse é o procedimento que é realizado para fazer o reaperto do truque da colhedora John Deere, tá? Colhedora Case, o procedimento é quase o mesmo, tá? A diferença é a trava, tá? O modelo de trava que é diferente e o torque dela que é pouca coisa de diferença também, tá? Roda guia.
Verificação do garfo na haste do atuador, tá? Feito por esse orifício quadrado no truque, tá? Então, faça a verificação do garfo no atuador, se está encaixado corretamente, se tem alguma falha aí, por exemplo, se apresenta alguma trinca, alguma coisa do tipo, tá? Verificação de vazamentos no cubo da roda guia, tem que fazer essa verificação diária, tá? No cubo, se eu tiver algum vazamento aí no cubo, eu tenho que fazer a substituição da roda guia. Roda motriz. Roda motriz é responsável pela tração da esteira, que possibilita o deslocamento da máquina sendo movida pela força dos motores hidráulicos e redutores finais. Cuidados. Verificar os parafusos de fixação, tá? Então, eu tenho que fazer a verificação diária desses parafusos de fixação da roda motriz, tá? Devido ao forte torque que ela recebe durante a operação, esse parafuso tem que ser verificado diariamente. Roletes. Temos roletes simples, roletes duplo e o rolete superior, que é um rolete diferente, que é um rolete que tem abas só na parte interna, tá? Só um guia da esteira na parte superior. Verificações. Verificação quanto a vazamento, condições das abas laterais e condições térmicas. Vazamento visual, tá? Inspeção visual. Se eu tenho um vazamento, eu tenho que fazer a substituição do mesmo. Condições das abas, quanto a aba, desgaste nas abas aí, podendo fazer o descarrilhamento das máquinas, né? Então, se eu não fizer essa verificação, ela pode acabar até descarrilhando. E condições térmicas, verificação diária aí, conforme vai fazer as manutenções da máquina, sentir se tem algum rolete desse aquecendo mais do que os outros, e posicionar a manutenção para fazer a substituição, tá? Um rolete desse aquecendo, ele pode causar incêndios no canavial, tá ok? Então, tem que ser substituído. Lembrando que a substituição de roletes, ela deve ser feita conforme a medida do rolete, tá? Tem roletes que já estão trabalhando, que já tem um desgaste já nas abas e na parte do fundo dele, aí na base dele. Então, se colocar um rolete novo para trabalhar junto com roletes já usados, eu tenho uma grande chance desse rolete novo sofrer toda a carga de peso da máquina em cima dele e vir a fadigar ele antes dos usados. Então, geralmente, para fazer a substituição, ou troca o conjunto todo, ou coloca algum rolete com a mesma altura de perfil para trabalhar junto com os outros, tá? Com o mesmo percentual de desgaste, tá ok? Redutores finais. Verificar vazamentos nos retentores do cubo. Fazer a retirada de ar do cubo pelo menos uma vez por dia, tá? Verificar a fixação do motor hidráulico, tá? Isso aí tem que fazer essa inspeção diariamente. Tempo de vida do material rodante. O tempo de vida do material rodante é influenciado pelos seguintes fatores: manutenção, condições de operação, topografia, tipo de solo onde o equipamento opera. Embora a colhedora utilize esteiras que possibilitam menor compactação do solo, exige um cuidado maior nas manobras para não danificar a soqueira da cana e o solo, bem como os próprios componentes do material rodante, pois as manobras inadequadas aceleram o desgaste do material, causando prejuízos à empresa. Então, os fatores determinando sua manutenção correta nos períodos corretos, condição de operação, então eu estou num local que me permite uma condição de manobra que eu possa manobrar com mais vezes manobrando a máquina. Topografia, tá? Trabalhar com solo, com topografia
declivosa, eu acabo forçando mais um lado da esteira que o outro, tá? Então, acaba danificando, acelerando o desgaste de um lado depois do outro. E tipo de solo, tá? Que o equipamento opera. Então, um solo argiloso, um solo arenoso, tem uma diferença de desgaste do material rodante. Ok? Manobras. Nunca devem ser feitas de uma só vez. Recomenda-se que sejam feitas em ao menos 3 estágios. Então, se eu fizer a manobra de uma vez, eu forço todo o material rodante, tanto de um lado quanto do outro, tá? As manobras, no mínimo 3 vezes, tá? A manobra ideal, a manobra em 5 estágios, tá? A manobra estrela, que é comentada, tá? Porém, vai ter lugares que eu consigo fazer com 3 estágios sem forçar o meu equipamento, tá? Lugares planos, lugares com mais abertos, carreadores que eu consigo fazer essa manobra mais aberta, então eu consigo fazer até com 3 estágios. Sempre que possível, as manobras devem ser feitas fora do talhão. Não é recomendado virar sempre para o mesmo lado. Manobras bruscas devem ser evitadas ao máximo possível, tá? É lógico que depende muito do terreno, do local que você se encontra, tá? E do tipo de condição que a cana está oferecendo, mas não é recomendado trabalhar sempre virando para o mesmo lado, porque isso acelera o desgaste do material de um lado e deixa o outro menos desgastado, tá? Então, sempre eu de preferência manobrar num lado e para o outro, sempre intercalando as manobras, tá? E manobra brusca, tá? Sempre tem que ser evitado. É lógico que para evitar um acidente, você faz alguma manobra brusca, porém, eu tenho que evitar ela, pois eu acabo acelerando ou desgastando de forma irregular o material rodante. Deslocamento em ré, tá? Tem algumas empresas que adotam mudanças diárias, deslocamento diária de uma área para outra, usando a ré como uma maneira de não fadigar a esteira. Daí entra uma contradição, tá? O deslocamento em ré ele acaba acelerando o desgaste do equipamento, tá? O deslocamento em marcha ré faz com que a esteira trabalhe tensionada, ocasionando maior desgaste entre buchas e roda motriz, tá? Recomenda-se que esse tipo de manobra seja executada de maneira mais suave possível e fora do talhão, tá? Então, quando eu estou em avanço, eu estou indo para frente com a máquina, eu tenho aí 1/3 do meu material rodante tensionado, tá? Em torno de 1/3 do material, não mais que isso. Pega ali do terceiro rolete traseiro, praticamente, até o último dente que está em contato com a esteira, tá? O último dente da roda motriz que está em contato com a esteira. Já no retrocesso, eu pego do primeiro dente que está em contato com a esteira, eu tenho todos os roletes em cima e a roda guia sendo pressionada para trás. Então, no retrocesso, andando em ré, eu tenho uma parte muito grande, ou seja, mais de 2/3 do meu material rodante está sendo tensionado. Então, a manobra em ré ela deve ser evitada ao máximo, tá? É somente para manobra mesmo, não para deslocamentos, tá? Falamos sobre o material rodante, tá? Gastamos um pouquinho mais de tempo nesse material, devido ao valor agregado que ele tem em relação ao equipamento, tá? Então, demos algumas dicas, tá? Algumas orientações sobre esse material que tem um valor significativo no componente, ok?